Muito bem, estamos começando aqui pela TV Semana, mais uma edição do Semana Esportes, nesta quinta-feira, ao vivo para você. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Estamos então iniciando mais um programa, depois do feriado aí, de aniversário da cidade. A gente começa e chega com muita informação para você, né? Tem informações sobre a Copa América, tem informações sobre clubes que estão movimentando aí o cenário nacional. Ontem nós tivemos um jogo válido pelo Brasileirão, trago os detalhes para você aqui no nosso programa. Temos também seleção brasileira se preparando aí para também entrar em campo pela competição sul-americana, no caso aí pela Copa América também, além do noticiário, como você já está habituado, de Cruzeiro e Atlético, sempre com abordagem diferenciada para você. Bom, meu amigo Jorge Mendes Magalhães já está a postos e vai participar com a gente aqui do nosso programa. Já já o André Chalab vai chegar, ele está a caminho, também irá participar. Enquanto ele não chega, está a serviço, está trabalhando aí na produção do seu programa Semana no Campo. E enquanto ele não chega, a gente vai dando sequência aqui, tocando o barco com as notícias de momento e com a participação do meu amigo Jorge Mendes Magalhães. Jorginho, um abraço, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Léo, bom dia a todos, né? Como você disse, aguardando a presença do André, que está no trânsito ainda, mas acredito que já no próximo bloco, daqui a pouco, o André já está aí para mandar ver também. Vamos repercutir, né, Léo Baião? O que aconteceu, né, no mundo do futebol, né? Isso, verdade. Do esporte como um todo, né? Isso, do bom, esporte total. E Caratinga agora está moderno, né, Jorginho? Porque tem até congestionamento, né? Além das novidades aí dos últimos dias, que vai trazer muita melhoria, né, para o nosso município. Agora, Caratinga, dia desse, eu fiquei passando a pé também. Para chegar no horário aqui do programa, era 11h10, eu estava ali próximo ao posto S, ao antigo posto S, congestionado ali, demorei de 15 a 20 minutos para chegar aqui. Cheguei quase que 11h20, em cima do laço do programa, devido ao problema do trânsito. Agora, você já imaginava isso? Lá na década de 70, 80, que Caratinga um dia poderia ter congestionamento, isso é reflexo da modernidade, né? Não imaginava não, Léo, mas as pessoas hoje, né, que têm esses compromissos, né, de horário assim, que não pode faltar mesmo, vai ter que mudar os seus hábitos, né? Principalmente aquelas que precisam do transporte, né? Através de carro ou de ônibus, né? Vai ter que mudar os seus hábitos, porque realmente, a cada dia que passa, né, o trânsito está mais congestionado e não tem conserto não, tá, Léo? Nós vamos ter que adaptar a essa situação. Sair de casa mais cedo, se tiver de esperar um pouquinho no trabalho ou nas audiências, qualquer situação que aguarde, mas nós vamos ter que conviver com esse trânsito caótico. Muito bem, meu amigo Jorginho, eu lembro que você que está ligado com a gente pode e deve participar ao vivo aqui do nosso programa através das redes sociais. Faz o Facebook, né? facebook.com/Léo Baião. Você vai entrar e vai mandar no bate-papo a sua mensagem, que eu vou trazer o seu recado ao vivo aqui e em tempo real. E temos também no Zap da TV A Semana, 8804-4052, 8804-4052, e tem aqui o meu pessoal, 9982-9757, 9982-9757. Mande o seu recado, que eu vou trazer para você ao vivo aqui pela TV Semana. Bom, é o seguinte, Jorginho, ontem nós tivemos um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, sabia disso ou não? Sim. Temos uma partida ontem válida pelo Brasileirão, e o Fluminense do Rio de Janeiro venceu a Ponte Preta por 2-0, jogo válido pela oitava rodada da competição. Sem perder no Maraca, o Fluminense vence e acaba com a invencibilidade da Ponte Preta. O Wellington Silva e o Vinícius, no fim, marcaram os gols do Fluminense, que sobe para a quinta posição na competição. A Ponte Preta, por sua vez, conhece sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro, né? O tricolor carioca, então, fazendo valer o seu mando de campo e vencendo na competição. O jogo foi transferido, vamos dizer assim, do final de semana para o dia de ontem, para quarta-feira. Jorginho? Olha, Léo, foi um jogo bom, né? A Ponte, né, que vinha se destacando bem no Brasileiro, é uma equipe difícil de ser abatida, né? E bom para o Clube Atlético Mineiro também, né? Que a Ponte tinha 13 pontos, ia 16, né? Ia jogar o Atlético para o quinto ou sexto lugar. Quer dizer, com essa vitória do Fluminense, o Fluminense somou o mesmo número de pontos que o Atlético, mas o Atlético continuou em quarto lugar, né, na competição. Então foi um jogo interessante que fechou essa rodada, como você disse, e que teve, né, um ganho especial aí para a torcida do grande Clube Atlético Mineiro. É porque aí o Atlético se manteve na quarta colocação com 14 pontos e, consequentemente, no G4 da competição do Campeonato Brasileiro, não é isso? Isso mesmo. Então, agora o Atlético, né, que vai ter 2 compromissos, né, em casa, né,
A expectativa de toda a torcida do Atlético é que ele vença esses compromissos e que possa assumir até a liderança do brasileiro. Agora, o Jorginho, ainda no âmbito dos assuntos nacionais, né, a gente destacando a vitória do Fluminense inicialmente sobre a Ponte Preta, como você acabou de ver. Agora, outra questão que tem repercutido no cenário nacional, na mídia, né, é a chegada do Juan Carlos Osório, técnico de São Paulo, né, treinador estrangeiro, e que sempre traz alguma coisa diferente. Nós falamos sobre isso aqui um dia desses, né, da chegada de outros treinadores e de quais as mudanças implantadas que são significativas e podem realmente representar aí novidades para o nosso futebol. E o Osório está inovando lá no Tricolor, porque ele fez um coletivo com 2 bolas em campo, né? Um fato não é muito comum, né? Se usar durante o coletivo 2 bolas, né? E o Tricolor treinou ontem de manhã, debaixo de muito frio e chuva, lá no CT da Barra Funda, em São Paulo, né? Claro, os jogadores fizeram um trabalho no campo, reduzido, e 2 bolas ao mesmo tempo foram utilizadas no gramado. O Osório escalou o time com 3 zagueiros, dando pistas da provável escalação para o jogo de domingo contra o Palmeiras, o clássico entre São Paulo e Palmeiras, que acontece então no próximo final de semana, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, alguns métodos aí novos, outros nem tão novos assim, mas é uma filosofia diferente implantada aí pelo Osório. Como eu falei na semana anterior, né, ele é muito receptivo, né, um centro muito educado, o popular boa praça, né, isso tem facilitado a sua adaptação ao futebol brasileiro. Jorginho. É um dos fortes do Osório, né? É lidar bem com os atletas, né? Com a diretoria e com a imprensa. Então, é uma pessoa que passa essa imagem, uma pessoa muito simples, muito humilde, mas com uma grande bagagem profissional também. Esse tipo de treinamento eu já treinei ele nos anos 70. Nós tivemos um treinador aqui que veio do Rio na época, chamava-se seu Alfredo, e ele trouxe essa modalidade de treinamento. A gente treinava também em alguns tipos de treinamento com 2 bolas, né? Isso é para aprimorar mais o reflexo, é para o atleta ficar mais antenado no jogo, para o atleta sentir mais concentrado. A gente até fala aqui, nós estamos vendo aí grandes partidas sendo decididas nos 45, 48 minutos do segundo tempo. O atleta às vezes perde a concentração durante o jogo. Então esse tipo de treinamento, além de dar mais movimentação para o atleta fica concentrado mais durante o jogo e evita que possa se sentir, né, uma derrota depois do tempo normal. Muito bem, e a gente discute frequentemente aqui a questão de que alguns treinadores nossos, né, os caseiros, eles têm muito status, né, tem muito oba-oba, mas na verdade na prática não se dá tanto resultado assim, né? E agora a gente espera aí esse trabalho do Osório, né, que tem um bom elenco, apesar de São Paulo estar negociando alguns dos seus jogadores, mas ele tem um bom elenco, a gente espera que através desse trabalho ele mostre também esse tal diferencial que tanto se fala, né? Léo, eu não acredito nesse tal diferencial tanto assim não, tá? Eu não acredito muito nisso não. Ele chegou com o jeito dele, tem o bilhetinho, né, com a caneta azul, com a caneta, né, vermelha. A hora que perder 2 partidas, você vai ver o que vai acontecer nas redes sociais aí com esse bilhetinho, você tá entendendo? Você presta atenção, você vai sentir o que vai acontecer com isso. E o Osório vai sentir o que é o peso, né, do brasileiro, que o brasileiro brinca de forma carinhosa, mas acaba pegando muito no pé, né? Então, eu não acredito muito nessa inovação toda, não, até porque nós não temos jogadores hoje, o craque de bola que a gente sempre cobra, né? Para a gente ver aquele futebol bonito, com esquemas funcionando, né? Maravilhoso. Hoje o futebol ele é competitivo, ele é pegado e esquema mesmo, vai para água abaixo a partir do primeiro gol que o time toma. O time brasileiro tomou o primeiro gol, acabou o esquema. Então, espero até que esteja sucesso, né, o trabalho do Osório, para que a gente possa aprender, mas não estou com esse otimismo todo, não. E sucesso e continuidade, né, do treinador, ela está acarretada diretamente a resultado, né? Não é novidade para ninguém, né? Pode ser até um treinador aí mais famoso aí da Europa, o Mourinho, né? O Ancelotti, esses grandes treinadores, né, do futebol europeu, que chegar aqui no Brasil, começar a tomar chinelada, rapidinho vai tomar caminho de casa, porque aqui acontece com os nossos, imagina com os de fora, né? Tranquilo, né, Léo? E tem uma outra coisa, né? É lógico, ele tem um assessor muito bom do lado dele, né? Que é esse treinador, foi até o treinador interino agora de São Paulo, me esqueci o nome dele aqui agora. O eterno treinador de São Paulo, né? Que não sai Milton Cruz. O Milton Cruz, que é um cara que sabe muito de bola e conhece muito. Faz vai parte da ajudá-lo. comissão técnica fixa Justamente. do Tricolor Paulista. Irá ajudá-lo muito. Porém,
ele tem que aprender a conhecer ainda os times brasileiros, os adversários. Quer dizer, além dele conhecer o time dele, que ele está treinando, ele vai ter que conhecer também os adversários. Quer dizer, isso demanda de um tempo. Se o São Paulo, a diretoria de São Paulo, conseguir manter ele pelo menos uns 2 anos aqui, quem sabe, de repente, ele pode trazer alguma inovação para a gente. Muito bem. Ô, Jorginho e amigos da TV Semana, um assunto que tem gerado também muita repercussão, né, foi a desistência do Léo Moura ir para o Vasco da Gama. Já falamos sobre isso aqui no programa da última terça-feira, né? Falamos sobre isso aqui. Só que tem capítulo novo a todo instante, né? O Léo, então, depois que foi muito criticado pelo Eurico Miranda por não acertar com o Vasco, deu a sua palavra, mas depois voltou atrás e não se acertou com o Clube Cruz Maltino. O Léo procurou a imprensa e quem aí deu a sua versão sobre o fato, sobre o caso, foi exatamente ele, né? Muito ligado ao Flamengo, né? 10 anos no clube, e em virtude disso havia acertado, como eu falei, com o Vasco, mas diante da repercussão negativa acabou desistindo. O Eurico Miranda ficou muito bravo, né? Vamos dizer assim, ficou pé na vida com a atitude do Léo, e o Léo veio a público dizendo o seguinte, ó, alfinetando o Eurico, né? Depois de tudo isso, de toda essa polêmica, ó, não havia nada assinado, e sem nada assinado, time de pelada como o meu anuncia até o mês. Então é melhor que se espere a conclusão da negociação e as devidas assinaturas para que depois se anuncie as contratações. Quer dizer, existe uma coisa também que se chama palavra, Léo. E aí você realmente conduziu mal, né? Porque a pessoa tem que ter palavra, né? Você deu a palavra que iria para o Vasco, e aí nesse fato, nessa questão, acho que o Eurico Miranda está com a razão. Eu te dou a palavra, Jorginho, não. A menos que isso foi um previsto, né, que justifique a mudança, mas não foi o caso, né? Ele sabia que a situação seria essa, ele sabe da ligação dele com o Flamengo e, obviamente, a torcida não iria receber com bons olhos, né? Ele voltou atrás, acho que ele foi mal orientado por ser empresário e conduziu muito mal essa situação, não sei se você concorda, Jorginho. Concordo plenamente, Léo. O Léo Moura, né, tem cara de criança, tem corpinho magrinho de menino novo, mas ele já tem os seus 35 anos de idade, né? Já é um jogador rodado e experiente. Ele agiu como um boleiro, né, um verdadeiro boleiro, né? No mínimo que ele deveria ter feito era ter pedido desculpas, né, à diretoria do Vasco, agradecido, e pedir desculpa à própria torcida do Vasco, né, e tomado um outro rumo. Ele ficou muito mal nessa história aí. Esse negócio de falar que não tinha nada assinado, não é nada disso, porque foi ele que queria vir para o Vasco, ele que pediu. Ele que procurou. Ele que procurou. Depois ele arrependeu, que ele um direito também que ele tem, mas no mínimo ele deveria ter pedido desculpas à diretoria, à torcida do Vasco, e tomado o caminho que ele tomou, que é o Curitiba. Muito bem, vamos fazer um intervalo então, uma rápida pausa aqui no nosso programa. Na volta, Copa América, tivemos ontem o primeiro jogo das quartas de final da competição, a gente terá os detalhes. Temos jogos também ao longo dos próximos dias, inclusive hoje, né, temos jogo importante também que vai definir outro classificado para a próxima fase. Temos notícias do Brasil também, que se prepara para o seu confronto no próximo sábado contra o Paraguai. Enfim, fique ligado que a gente traz a sequência o noticiário da Copa América aqui no Semana Esportes, que dá um tempo e volta já.